Afinal de contas, votar muda alguma coisa? Porque de tempos em tempos a gente vota em outra pessoa, e aí passam uns 8, 12 anos e a gente volta para uma outra crise. São crises cíclicas, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas aí nós temos dois grupos de pessoas que se dividem nessas opiniões sobre eleições. Nós temos o grupo de pessoas que dizem que votar não muda nada. E realmente, no contexto capitalista que a gente vive, num contexto em que você vota para ter uma crise agora ou uma crise daqui a pouco, realmente parece uma coisa que tanto faz. Mas nós também temos as pessoas que dizem que votar tem uma importância. E claro, a gente tem os liberais que acreditam que votar faz revolução. Mas eu já quero começar o meu vídeo dizendo que votar não faz revolução. Então sim, você está meio certo em dizer que voto não é revolução. Mas você também está errado quando você diz que votar não faz diferença nenhuma. Vamos voltar lá para a eleição do Haddad e do Bolsonaro. A gente tinha essa polarização entre um cara que é um liberal e um fascista. E aí eu fico pensando, cara, se realmente não tem importância alguma uma eleição como essa, eu te pergunto se a gente pegar, sei lá, os votos brancos, nulos, as abstenções e juntasse tudo e visse o número de votos. Eu não tenho os dados aqui, mas eu imagino que seja algo que poderia mudar essa eleição de 2018. O Haddad presidente seria uma coisa boa? Não, com certeza não seria. Mas aí, diante de um fascista, a gente preferiu afundar o Brasil mais do que a gente já estava. E eu fico percebendo o quanto isso é parecido com as minhas tias. As minhas tias com seus 50, 60 anos falam direto que tanto faz o governo. Ao mesmo tempo que é muito crítico você entender que eleição não é um fator que realmente mude coisas. Eleição é algo do tipo: aperte aqui para ver qual velho branco vai mandar em você e depois vai afundar o seu país em uma crise. E sim, galera, eu concordo com vocês. Tipo, tem muito comunista por aí fazendo essas críticas de boy na internet, falando que votar não muda nada, de aliança burguesa. Mas não, cara, a gente não tá falando de aliança burguesa. Entre votar em Haddad e Bolsonaro em 2018 não era sobre uma aliança burguesa com Haddad. Eu de forma nenhuma me alio com o Haddad. Mas vamos ser sinceros, se a gente pegar a numeração, se a gente pegar os números, a gente vai ver que fazia sim diferença votar nesse momento. E óbvio, não existe eleição em que todo mundo vota. Não existe isso em que não tem abstenção, não tem voto branco. Existe, e a gente tem que aprender a lidar com pessoas que pensam diferente da gente. Eu tenho que aprender a lidar com pessoas que não querem votar. Mas a gente precisa desconstruir essa ideia de que votar não muda nada. E ao mesmo tempo, realmente, votar não muda nada. O lance é que as coisas não se anulam, entende? Pautar revolução não significa necessariamente se eximir de um processo eleitoral. A gente sabe, a gente tem plena noção de que esse processo não nos representa. E eu não estou dizendo que a democracia não me representa. Estou dizendo que isso aqui não é democracia de verdade. Mas por eu viver dentro desse contexto de uma democracia de mentira, de um processo burguês, significa que eu tenho que me eximir disso? Porque afinal de contas, eu estou vivendo, eu estou pagando por isso. Pessoas estão passando fome por causa do governo Bolsonaro. E não que a fome não existisse antes do governo Bolsonaro, mas é nítido que a gente está se afundando em liberalismo. E o Fernando Haddad não era liberal? Não, o Fernando Haddad é um liberal. Mas olhem os projetos, olhem as violências, olhem os grupos neonazistas crescendo no país. Se você não consegue ver a relação entre as duas coisas, então, cara, sinceramente, você vive numa bolha. Deve ser uma bolha muito classe média, uma bolha muito, sei lá. Os grupos de extrema esquerda, sejam anarquistas, sejam comunistas, socialistas, vivem criticando grupos liberais. Eu sou uma pessoa que eu tenho 1000 críticas aos liberais. Mas, cara, 2018 não era exatamente esse momento. Todo e qualquer momento é momento de se criticar. E temos que criticar o processo eleitoral. Mas, cara, a gente errou. E a gente precisa dizer que errou. Eu não tô aqui para eleger o Lula, que tem o vice, o Alckmin, que na minha opinião é o pior do pior do pior. Não tô aqui para isso. Meu objetivo não é esse. Mas diante de um segundo turno Bolsonaro e Lula, que é o que tá todo mundo falando que pode acontecer, é o que as pesquisas estão apontando, existe alguma dúvida? Você realmente tem alguma dúvida? Nesse cenário, você realmente acha que tanto faz? Você acha que não tem diferença? Se você acha isso, quem sou eu para poder dizer o contrário, né? Aliás, a realidade deveria te dizer o contrário, mas não parece ser o seu caso.